Deus é maravilhoso, tá certo? Então tem muita coisa pela frente para a gente fazer ainda. Lembrar que, se vocês olharem, prestarem atenção, a gente está reformando nossos bancos, tanto daqui de baixo como de lá de cima. Creio que essa semana, pelo menos essa parte de baixo vai estar terminada, e a gente parte para a parte de cima. Tem muita coisa do que o Senhor vem fazendo. Vamos pintar aqui a parte de baixo também, para ficar muito bonito e trazer uma acomodação muito boa para você se sentir feliz, se sentir acomodado aqui na Lagoinha. Mas enquanto isso não chega, o que eu quero trazer para você é só fazer uma relembrar você do que eu falei semana passada. Vocês viram que eu coloquei bem claro os cravos na mão. Eu bati muito nessa tecla, e eu pedi ao Espírito Santo para transferir a terceira pessoa para a primeira pessoa. Porque muitas das vezes, como nos ensinaram a cada um de nós, a gente muitas vezes não fazemos nada porque a gente começa a culpar o outro. Como por exemplo, mas não faça isso porque Deus vai te castigar. Mas não faça aquilo porque Deus vai fazer isso com você. Mas não faça isso porque Deus ele vai pegar você, vai bater, vai chicotear. Nada disso. Eu não estou querendo tirar aqui o temor e o tremor de Deus sobre as nossas vidas. Não é essa a questão. Deus, o sacrifício que o Senhor Jesus fez, como eu falei na semana passada, foi um sacrifício para mostrar para mim e para você. Primeiramente, eu vou morar no céu. Isso é a primeira situação. Vai trocar? Primeiramente, eu preciso me arrepender dos meus pecados para que eu venha morar no céu. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele começa a trazer para mim e para você que tudo aquilo que eu faço nessa terra, eu vou colher nessa terra. Mas a briga de Jesus, quando ele colocou os 10 mandamentos lá, ele começou a mostrar para mim e para você aquilo que eu e você não poderia fazer. Não era mais por causa dele, mas sim por causa de mim, por causa de você. E muitas das vezes nós começamos a transferir tudo isso, a responsabilidade para Ele. Mas eu não vou fazer isso porque Jesus vai me castigar. Eu não vou fazer isso porque Jesus vai fazer essa questão toda comigo. Ele vai me chicotear, Ele vai fazer esse tipo de situação. Nada disso. O que eu quero trazer para você dentro da minha série de mensagens, os cravos na mão, hoje significa a questão dar um basta. Basta só uma palavra. Uma palavra só. Se você entender o que o Espírito Santo está falando com você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nós temos um grande problema de estar culpando sempre o outro. A gente começa a culpar de um lado, mas a culpa é do outro, mas a culpa é do outro, mas a culpa é do outro. E Deus está dizendo o tempo todo: o meu negócio é com você, não é com ninguém. A minha situação é com você, não é com ninguém. Mas muitas das vezes nós culpamos. Maridos culpam suas esposas, esposa culpa seus maridos, os pais culpam os filhos culpam os pais. A sociedade começa a culpar um ao outro, mas ela esquece de Deus está falando só com você. Se você ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para você, como igreja do Senhor, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Para você que está em casa nos assistindo, pode também seguir tudo isso. Mas o que eu quero trazer para que eu e você comecem a entender, como eu coloquei o tema da mensagem dentro dos cravos na mão, ele diz assim: que tipo de pessoa você é? Primeira pessoa, uma pessoa sistemática ou uma pessoa obediente? Uma pessoa sistemática que quer tudo no seu controle, ou uma pessoa obediente, que muitas vezes tem que sair do seu controle porque você tem que obedecer. Antes de eu entrar nesse contexto, eu vou dar uma pulada lá embaixo. Vou começar de trás para frente. E eu separei um texto maravilhoso que eu estava orando essa semana e terminou me provocando muito esse texto. Veja a situação quando ele coloca para que eu e você diz assim: peraí, eu tenho que cada dia me apaixonar por esse Jesus. Eu estava conversando com um casal abençoado semana passada. Uma das grandes dificuldades das pessoas virem à igreja é porque ela tem uma visão errada da igreja. Ela acha que a igreja está aqui para condenar. Ela acha que a igreja está aqui para destruir. Ela acha que a igreja está aqui para apontar os erros dela. De fato é. É a função da igreja.
mas não está aqui para condenar ninguém. A igreja ela está para amar, acolher, ensinar. Por isso que na Lagoinha nós temos o nosso GCs. Você que não participa de um GC, procura um GC, porque é bênção na sua vida. Vai ser muita bênção na sua vida. E eu separei esse texto lá em Isaías capítulo 48, no verso 17, que ele diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é o teu. Isaías 48, no verso 17. Todas as vezes que você se apaixona pelo Senhor, Ele vai ensinar coisas para você útil. Aí ele continua: e te guia pelo caminho em que deves andar. Essa é a grande diferença do mundo lá fora com aqueles que buscam a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não vai errar, eu não estou dizendo que a gente vai ser mais santo do que as outras pessoas, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que quanto mais eu me apaixono pelo Senhor, Ele vai me ensinar as coisas certas. Ele vai me ensinar algo que eu não precise estar errando. Mas quanto mais o mundo ensina coisas totalmente fora do que a palavra de Deus ela diz, a gente começa só a levar da cabeçada. E é uma cabeçada atrás da outra, uma cabeçada atrás da outra. Ontem eu estava ministrando no Gerações para os casais, e eu estava falando a respeito de finanças. As finanças de uma só pessoa, de uma só carne. Claro que eu não vou dizer para vocês, vou deixar vocês curiosos, casais, porque faltam 3 aulas para terminar dessa nova turma, e a partir de maio já começa uma nova turma. Vou liberar o link e você faz a sua inscrição. Mas assim, a pergunta que eu trago para vocês é: que tipo de pessoa você é? Sistemática ou obediente? Pastor, qual é a diferença de uma pessoa para outra? Qual é a diferença de uma pessoa sistemática? Qual é a diferença de uma pessoa obediente? Pessoa sistemática é alguém que age ou realiza suas atividades de acordo com um método ou forma de organização específica. Vou mais além: ela gosta de trabalhar seguindo regras bem determinadas e pode até ficar nervosas, ansiosas e até perdidas se precisarem fugir dessas normas. Pessoa sistemática é aquela que quer controlar tudo. Tudo tem que estar no controle dela. Se não tiver no controle dela, a coisa não funciona. Ela controla da melhor maneira possível. Ela tem que estar ali, nela ali, segurando. Porque se ela não conseguir controlar, ela acha que vai estar tudo perdido. E o que me chama mais atenção em pessoas sistemáticas é assim, as pessoas sistemáticas são dotadas de alta capacidade produtiva, mas também podem ser inflexível e resistentes à mudança. Essa parte eu não quero pegar. Essa parte eu não quero provocar cada um de vocês. Não te preocupa, são exatamente 20 e 10, 8 e 10. Eu tenho praticamente 50 minutos para falar o que eu tenho para falar. Não vou passar hoje das 9 horas, não te preocupa. Hoje eu estou pedindo o Espírito Santo para que 9 horas a gente encerre tudo e todo mundo vá para casa, comer sua pizza, comer o seu X-Bacon e assim vai. Eu creio que Ele vai deixar eu terminar às 9 horas. Eu creio. Então você começa a entender que a pessoa sistemática, ela quer tomar conta de tudo. Enquanto ela não tomar conta, ela não sai daquilo ali. Mas o grande problema de uma pessoa sistemática é a questão da mudança. Antes de eu falar de uma pessoa obediente, tem uma frase que essa semana, eu não sei se vocês que participaram do GC entendeu a frase que estava lá. Eu estava quinta-feira no GC em Arroio Grande, e eu estava falando a respeito da frase que estava lá no caderno do GC. E eu comecei a perguntar a cada pessoa assim, dá uma olhada nisso daí. Dá uma olhada naquilo que o Senhor está colocando para você. Começa a imaginar, veja o que o Senhor está dizendo para você. E as pessoas começaram assim, pastor, mas o que é isso que o Senhor está colocando? Antes de chegar na frase, agora nós voltamos para uma pessoa obediente. Uma pessoa obediente é um substantivo que define uma ação que obedece, que é dócil e submisso. Uma pessoa que segue, cumpre e cede à vontade ou ordem de alguém. Aí vai mais além. Esta expressão é utilizada para qualificar as condições de quem está disposto a obedecer. Veja que uma é diferente da outra. Uma quer controlar tudo, a outra quer deixar ser controlada.
A diferença de um para outro é que uma, ela tem problema com a questão da mudança. A outra, ela ainda continua a questão da mudança, mesmo sem ela concordar. Quando você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 43 ao 54, ele começa a falar de coisas que vai nos ajudar. E esse texto foi lido essa semana no GCs. E eu vou passear com você nesse texto. E preste muita atenção. Se você trouxe a sua Bíblia, você me acompanha. Se não, fica aí e eu vou falando ponto por ponto contigo. Ele diz assim no verso 43: E 2 dias depois partiu dali e foram para a Galiléia. Verso 44, ele diz: Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tinha honra na sua própria pátria. Olha aí onde ele coloca. Está vendo aí, povo de Jaguarão, aquilo que eu bato muito nessa tecla, o porquê que eu fico o tempo todo enchendo a paciência de vocês aqui em Jaguarão. Aí ele continua, no verso 45: Chegando pois a Galiléia, os galileus receberam vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também ele tinha ido à festa. Verso 46, ele diz assim: Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe, dizendo: Cura o meu filho, porque já estás à beira da morte. No verso 48, ele diz assim: Então Jesus lhe disse: Se não virem sinais e milagres, não creram. E ele continua: Disse-lhe um nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai ao teu filho e vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro, e os seus servos lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive, o teu filho vive. Verso 52, ele diz: Perguntou-lhes: Pois a que horas se acharás melhor? E disseram: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e crê ele e toda a sua casa. No verso 54 ele vai falar: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Vamos orar. Tu és maravilhoso, Deus, tu és grande, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Não deixa que eu venha falar nada de mim, não deixa que eu venha falar nada da pessoa do Talmir, mas eu venho falar algo, Senhor, que venha trazer do teu trono para a vida dessas pessoas, tanto essas que estão aqui sentadas, como aquelas que estão em casa assistindo. Que ela venha dar um basta, porque só uma palavra tua vai resolver o problema. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor vá transformando o caos que estejam vivendo em bênçãos do Senhor. Obrigado, meu Deus, que o Senhor venha agir da melhor maneira possível. No teu santo nome, amém. Quando você começa a ver esse texto, você começa a ver várias e várias situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. O Senhor está falando para mim, o Senhor está falando para você, o Senhor está dizendo: olha, isso não é bom, isso não é questão toda. Na situação desse pai, na situação desse camarada, ele estava perdendo o filho. Eu não sei quantos de vocês já passou por essa experiência de a questão do seu filho estar doente, e o médico diz assim: não tem condições, ou a febre está muito alta, e você começar a ficar no desespero. Para quem tem filho pequeno sabe o que é que eu estou dizendo. Quando ele começa a adoecer, quando a febre começa a partir, ou quando ele começa a chorar, que você não sabe o porquê que ele está chorando, começa a bater o desespero. Na situação desse camarada, ele praticamente sabia que o seu filho iria morrer, e ele precisava tomar uma decisão. Ele precisava dar um basta naquela situação, enquanto muitos estavam ao redor dele, ao redor do seu filho, falando que não ia conseguir, que não tinha mais jeito. Ele sabia de uma pessoa que tinha o jeito de resolver o problema dele. Aonde eu quero chegar com tudo isso, igreja do Senhor? Quando o Senhor diz assim para você: dá um basta, Ele está dizendo assim, ó: não vai acontecer mais. Chega, agora cessou, agora parou. Mas eu volto de novo para os dois tipos de pessoas que vocês são. Ou você é uma pessoa sistemática, que você tem problema com mudança, ou você é uma pessoa obediente àquilo que o Senhor coloca. E eu vou falar de várias coisas aqui que vai te ajudar a mudar a tua metanoia. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: ela conhece você direitinho? Pergunta ela aí: você me acha uma pessoa sistemática ou obediente?
Ela conhece você? Ela disse aí direitinho? Sistemático ou obediente? Tem uma coisa na Bíblia que eu falo muito, e ele diz assim: precisamos deixar a nossa fé confiante para a nossa fé confirmada. Pastor, agora o senhor endoidou a nossa cabeça. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Fé confiante, eu falei isso na quinta-feira lá no GC. Fé confiante é saber que o motorista ele vai entrar no ônibus, ele vai botar as pessoas no ônibus e vai para Pelotas. É uma fé confiante. Ele sabe que vai ter que ir lá. Mas a fé confirmada é depois que ele chega lá. Então muitas das vezes dá errado as nossas vidas por causa disso. Eu tenho só uma fé confiante. Eu acredito que Deus vai fazer, eu acredito que Deus vai colocar, eu acredito que o Senhor tem um poder de controlar tudo, eu acredito que o Senhor vai mover o céu e o inferno pela minha vida, pela minha casa. Olhe, mas na hora da fé confirmada, poucos conseguem. Poucos conseguem. É por isso que você chega numa igreja, independente de qual seja ela, você tem multidões de pessoas. Você chega numa cidade que tem várias e várias pessoas. Ela vem em busca de Jesus por algo que ela está precisando, por algo que ela está necessitando. É uma fé confiante. Mas quando ela chega para confirmar a fé dela, ela termina desistindo. Ele diz bem claro, essa semana eu estava falando com a líder de GC, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que para a gente chegar lá na vida, eu preciso percorrer um caminho. E muitas das vezes eu não quero percorrer esse caminho, porque eu acho que esse caminho ele é árduo demais, ele dá muita chicotada nas nossas costas. O Senhor ele não é culpado dos meus erros, não. O Senhor não é culpado daquilo que eu cometi de errado, não. Lembra lá que eu falei para vocês semana passada, tirar a terceira pessoa do singular, ele, e você colocar em você mesmo. Eu não faço isso por causa de mim mesmo. Eu não vou provocar isso por causa de mim mesmo. Mas muitas das vezes eu quero sempre culpar o outro. Mas a igreja. Mas isso. Mas essa situação. E eu quero que você saia daqui, meu irmão e minha irmã, pegando essa fé confiante que você tem, transformando ela numa fé confirmada. Hoje a Lagoinha, Jaguarão, vou falar por Jaguarão, hoje ela vive algo assim sobrenatural. Coisas que Deus vem fazendo aqui dentro, que muitas vezes assim, não acredito. Pessoas dizem assim, não acredito que Deus está fazendo tudo isso. Uma das coisas onde vocês estão sentados, para chegar onde chegou, é uma fé confirmada. É uma fé confirmada. Então Deus ele começa a tratar de tudo isso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas eu preciso entender que a minha fé confiante, ela precisa sair para entrar minha fé confirmada. Enquanto você não tiver uma fé confirmada, você nunca vai ter um reconhecimento do poder, da glória de Deus na tua vida. Você vai ser uma pessoa que vai ser levada pelas outras, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, mas vai permanecer do mesmo jeito, da mesma forma. Quem não lembra lá da mulher do fluxo de sangue? Não foi Jesus que foi até ela, foi ela que foi até Jesus. Sabe o que é que me chama mais atenção? Que no meio da multidão, ela chega lá e vai ao trás e começa a balançar, apertar um lado, apertar no outro. Nessa época, o povo tinha muito nojo daquilo ali, porque era pecado que ela estava vivenciando. Mas ela teve coragem, ela foi lá, ela tinha uma fé confiante, mas ela precisava de uma fé confirmada. Ela precisava chegar até o final e tocar. Quando ela toca, a resposta de Jesus: quem me tocou? Enquanto os seus discípulos estavam dizendo: ninguém tocou, ninguém tocou, ninguém tocou, Jesus estava dizendo: alguém me tocou. Quantas e quantas vezes nós estamos vivendo justamente esse tipo de situação? Nós queremos remar para frente, mas tem muita gente dizendo assim: não vai, não vai, não vai, não vai. E o Espírito Santo está dizendo a você: vá, 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 vá. Mas você é uma pessoa sistemática demais, que você não quer a mudança de vida. Por isso que eu digo, tudo que o Senhor faz na tua vida, na minha vida, tem um propósito. E quando Ele fala e Ele toca na tua vida, Ele está dizendo: nunca mais você vai ser a mesma, nunca mais você vai ser o mesmo. Se você está vivendo o mesmo problema ainda de ontem, é porque ainda você não deixou que o sangue de Jesus tocasse em você. Porque o Espírito Santo ele fala, igreja, ele fala diariamente. Ele começa a mostrar caminhos
como diz lá em Isaías capítulo 48, no verso 17. Ele começa a mostrar caminhos que para você se desviar, para você não entrar naquilo ali. E agora eu começo a dizer bem claro para você: vamos tirar essa fé confiante para ter uma fé confirmada. Essa fé confirmada, ela tem que existir. Essa fé confirmada, onde você andar, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim: ela é diferente, ele é diferente, a palavra dele é sim, sim, não, não. Porque você precisa viver essa fé confirmada. E eu vou mais além. Quando eu começo a entender esse tipo de situação, quando eu saio daqui do Evangelho de João, no capítulo 4, a gente começa a dizer que Jesus, ele precisava dar um basta. Mas o centurião, ele queria tomar seu posicionamento, porque ele tinha que dar esse basta nessa questão da vida dele. Mas ele sabia que ele tinha que recorrer a quem poderia ajudar. Após sua passagem por Samaria, Jesus foi para Galiléia e ao chegar se deparar com um pai que lhe rogava a cura do seu filho. Este homem era um oficial do rei. Aí eu não vou provocar mais ainda você. E ele continua, que estava com o filho doente. Eles moravam em Cafarnaum. Depois de recorrer muitas pessoas, esse homem, em seu desespero, procurou Jesus. O que eu quero que você entenda nessa frase que eu coloco aqui agora: todas as vezes que a gente está com um problema, de vez da gente recorrer a Ele, porque a Bíblia diz: buscai primeiro ao Senhor Jesus, nós recorremos a outras pessoas. E quando nós recorremos para outras pessoas, nós começamos a ouvir coisas que não vai trazer benefício nenhum. Porque tem pessoas que ela não está na mesma vibe que você, ela não está vivendo a mesma coisa que você. É por isso que a gente não pode se misturar com determinadas pessoas que não estão pensando naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou vivendo. Porque quando eu começo a me distanciar da presença do Espírito Santo, eu começo a me esfriar e vou me esfriando. Daqui a pouco eu estou bem longe dos caminhos do Senhor. E a resposta que todo mundo me diz: como é que tu estás? Estou bem. Mas o Espírito está falando que você está mal. O Espírito Santo está falando que você está mal. Em Provérbio ele diz assim: quer ser rico, ande com pessoas ricas. Quer ser próspero, ande com pessoas prósperas. Quer ser feliz, ande com pessoas felizes. Quer ser honesto, ande com pessoas honestas. Quer ter uma vida balançada no Senhor, ande com pessoas que têm a mesma visão. Ande com pessoas. E quando eu falo pessoas que têm a mesma visão, mas também que ela aponta o dedo na tua cara e diz: quando você está certo, você está errado. Porque muitas das vezes nós queremos só que as pessoas digam: você está certo, você está certo, você está certo. Mas muitas vezes nós estamos errados. Olha, meu irmão, minha irmã, cada dia eu aprendo que um verdadeiro amigo é aquele que aponta os teus erros, e não aquele que passa a mão na tua cabeça para dizer que você está sempre certo. Saio desse texto, quem não lembra do paralítico, que ele precisava mergulhar, porque quando aparecia o anjo, ele tem que mergulhar naquele tanque. Quando Jesus aparece para ele, Jesus só faz uma pergunta: queres ser curado? Queres ser curado? Sabe qual é a resposta que ele deu? Senhor, eu não tenho como ser curado, porque eu fico esperando todo mundo me levar até aquele lugar, mas ninguém me leva. Jesus começa a retrucar dizendo assim: eu não perguntei isso a você. A pergunta que eu fiz a você: quer ser curado? Quando você reconhece que o Senhor Jesus é o senhorio da tua vida, você começa a entender que Ele começa a curar partes e partes, coisas que estão caídas em você, coisas que estão destruindo você, coisas que estão consumindo você, coisas que estão tirando o teu sono. Porque a Bíblia diz que Ele é o refrigério das nossas vidas, Ele é o refrigério da nossa alma. Ele é que trabalha tudo aquilo que muitas das vezes você não consegue dormir. Quando você entrega e diz assim: Senhor, é contigo, o Senhor começa a fazer uma metanoia na tua vida, que aquela paz que você não tinha, você começa a ter paz. Romanos capítulo 12, no verso 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Ele começa a dizer para mim e para você: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A tribulação que você está vivenciando hoje é coisa passageira, mas quando você coloca Jesus, você vai navegar naquela tribulação dizendo assim: eu tenho certeza da minha vitória,
eu tenho certeza da minha vitória. Balança essa pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus manda te dizer que a vitória chegou na tua casa, chegou na tua vida. Que não olhe para trás. Aí ele diz: pastor, como a gente pode acreditar em tudo isso? Lucas capítulo 1, no verso 37, ele diz: porque para Deus nada é impossível. Eu estou tentando levar você a sair de uma situação, para que você tire a sua fé confiante para a sua fé confirmada. E quanto mais você busca, quanto mais você vive, você deixa dessa fé confiante para ter uma fé confirmada. Às vezes a gente pergunta para as pessoas: e aí, como é que está fulano? Pastor, eu estou bem. Pastor, eu estou desse jeito. Aí, tem certeza que está? Aí já começa a abrir a boca, já começa a falar das dificuldades que está vivenciando. Eu não estou dizendo a você que você não vai passar por aflições. Eu não estou dizendo que você vai passar por dificuldade, nada disso. Mas quando nós passamos com Jesus, nós já sabemos o resultado. Nós já sabemos que o nosso resultado vai ser totalmente diferente. Só que esse resultado é um resultado positivo. É um resultado onde Ele quer tratar das nossas vidas. Por isso que a tribulação, ela faz parte do crescimento de um cristão. É por isso que a tribulação, ela faz parte, é a mudança de nível. Muitas vezes eu não quero. Por quê? Porque eu sou uma pessoa sistemática. Eu sou uma pessoa sistemática. Quem não lembra de Naamã? Sistemático demais. Enquanto ele não obedeceu, ele não foi curado. Quantas e quantas vezes o Senhor está dizendo isso para mim e para você? Quantas e quantas vezes o Senhor está colocando isso sobre a tua vida? Olhe, enquanto você não ser uma pessoa obediente ao Senhor, você vai ficar o tempo todo tendo as suas dificuldades, seus problemas. E o pior, igreja, que é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Vira e volta, é a mesma coisa. Muitas vezes passamos por circunstâncias adversas em que o nosso coração é tomado de desespero. Na maioria das vezes, recorremos primeiro a recursos terrenos. Uma vez eu atendi um caso assim, e a pessoa já tinha procurado toda a situação. Eu lembro que a pessoa, ela já estava 5 anos de cadeira de roda. 5 anos de cadeira de roda. E ela tinha trombose, já tinha estourado a questão da trombose dela. E ela estava praticamente da cadeira de roda, ela não podia fazer nada. Foi quando Deus me levou para um determinado estado. Quando nós chegamos lá naquele estado, Deus nos leva para a gente orar pela vida daquela pessoa. Basta só uma coisa. E ela diz assim: não, pastor, eu estou passando isso porque o diabo se levantou e está furioso comigo e eu estou só... Você que é filho e filha. E nessa situação a mulher começou a dizer assim: não, pastor, eu não tenho condições, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo outro. Oramos, jejuamos, até o Senhor revelar. Deus revelou. Era uma falta de perdão, que ela não tinha perdoado a mãe dela. Ó, a gente quer receber tudo sem primeiro mudar. E vai trazer um desconforto muito grande, porque você acha que você está crescendo, mas você está retrocedendo. E vai retrocedendo. Aí agora eu volto de novo para Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, o Senhor quer nos ensinar. Aí ele continua: e te guia pelo caminho em que deves andar. Se eu não colocar o Senhor em primeira situação, eu vou ficar o tempo todo tendo uma fé confiante e não uma fé confirmada. O tempo todo eu vou estar levando as minhas cacetadas, e o Senhor está dizendo: precisa manifestar a sua fé confirmada. Você precisa manifestar essa fé confirmada. Quantas e quantas vezes na sua caminhada, na sua idade que você tem hoje, você começa a olhar para você mesmo e dizer assim: poxa, eu já plantei tanto, eu já fiz tanto, eu já coloquei tanto, e hoje eu não tenho nada, e hoje eu não sou nada. Ah, pastor, eu já trabalhei tanto, eu já fiz tudo isso, mas hoje eu não tenho nada. E só levando cacetada. Às vezes você tem 20, 30, 40, 50 anos de crente. Você está dentro da igreja já há tanto tempo, mas ainda não aprendeu que a tua fé ainda está confiante e não confirmada. Deus está o tempo todo dizendo assim: eu preciso que você modifique. Eu preciso que você modifique. Eu preciso que você receba tudo isso.
mas você ainda continua como uma pessoa sistemática. E eu já estou encerrando. Eu falei para vocês que eu ia terminar a minha série de mensagens hoje, sem prolongar muito, porque eu quero que você entenda e saia daqui dizendo assim: a partir de hoje, eu nunca mais serei o mesmo, eu nunca mais serei a mesma. Se precisar mudar, eu vou mudar. A mudança, ela dói, mas é proveitosa. A mudança no início, ela precisa doer, porque se você não muda, você vai ficar o tempo todo levando essa cacetada. Mas a partir do momento que você muda, que o Espírito Santo está falando para você: isso não é bom, isso não é bom, aí você já começa a receber aquilo que você tanto busca. Pastor, como eu posso transformar tudo isso, sair de uma pessoa sistemática para ser uma pessoa obediente, transformar a minha fé confirmada? Como eu posso transformar tudo isso? Aí diz: primeira situação, igreja do Senhor, tem um coração humilde, reconhecer que a tua força não é a tua força, é de Deus. Hoje nós colocamos todos os dias a nossa eu faço, eu posso, eu sou, ninguém pode nada. Hoje nós estamos vivos pela misericórdia do Senhor. Nós estamos vivos porque o Senhor permitiu a gente estar vivo. Nós abrimos os nossos olhos porque o Senhor permitiu que nós abríssemos os nossos olhos. Aí eu coloco para que você entenda lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 46. Tenha um coração humilde. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Uma das grandes dificuldades para você entender que esse nobre, ele teve a coragem de mudar, que é a segunda coisa. Como assim, pastor? Ele era um centurião. Ele era um cara que tinha todo o poder, ele dava a ordem, e as pessoas tinham que obedecer a ordem dele. Mas primeiro ele teve que ter um coração humilde e reconhecer que a salvação do filho dele dependia de Jesus. Pais e mães, quantas e quantas vezes a salvação da tua casa depende de você levar Jesus para a vida delas? Mas muitas vezes você não quer levar Jesus para a sua casa. Então esse camarada, ele começou a trazer esse tipo. Depois de ele procurar vários caminhos, ele teve que achar esse caminho. Ele poderia até sofrer retaliações por ter ido a Jesus. Ele era romano. Ele era um cara que praticamente ele vivia dentro da questão românica. Se lá o general romano ficasse sabendo que ele foi até Jesus, praticamente ele ia sofrer as consequências. Mas ele tinha que decidir: ou ele ia até Jesus para salvar a casa dele, ou ele se perderia. Ou ele perderia a família. Se eu saio disso daqui e vou para uma coisa do nosso dia a dia, quantas e quantas vezes o Senhor está dizendo para você: larga isso para salvar a tua casa, joga fora para salvar a tua casa, tira isso que está trazendo um problema para a tua família, está trazendo um problema para você mesmo, mas você ainda continua sendo uma pessoa sistemática. Sistemática, que vai te destruindo. Primeira coisa, eu já disse a você, ter um coração humilde. Segunda coisa, ter coragem para mudar. Essa é a segunda coisa. Tem pessoas que dizem assim: pastor, mas eu sou desse jeito, ninguém pode mudar. Pode, meu irmão. Jesus, ele muda todo mundo. Eu dizia para o pessoal que antes de eu me converter, eu queria ser matador, eu achava bonito. Jesus teve que me mudar. Jesus teve que me mudar, porque eu queria ser matador. Hoje eu continuo sendo matador, né? Mas de demônio. Mas eu gostava muito dessas coisas, sem contar outras coisas. Para os casais a gente fala lá no Gerações. Então ter coragem para mudar, essa é a segunda coisa. Precisa mudar. Terceira coisa, irmão, ser persistente. Essa palavra persistente, muitas das vezes ela começa a tirar a gente do lado, porque qualquer fala, qualquer frase que alguém diz que nos afeta, pouca casa ficou terminada. Então tem muita coisa, irmão, minha irmã, que a sua mente ela começa a retroceder, porque você tem que caminhar, você tem que crescer,
E você começa a ser atacado na sua mente. Você não consegue, você não pode, você não tem condições. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, você vai conseguir andar em lugares altos que você nunca imaginou, porque já está morto. Então Jesus lhe disse: se não vires sinais, milagres, não creres. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, meu filho está morrendo. A persistência é o resultado, meu irmão. A persistência é o resultado. Quando eu comecei na parte musical, eu estudava 8 horas por dia. 8 horas por dia. Hoje eu não quero